Ufa, a rocha. Agora falaremos sobre o último evangelho, o evangelho de João, tá? Nossa, aqui tá arrochado, bora. Então nós aprendemos que Mateus escreveu para os judeus, dentro da perspectiva judaica, dentro da perspectiva para os judeus, Jesus como Messias, rei prometido. Marcos apresentou Jesus para os romanos, povo bélico, belicista, militar, de uma cultura extremamente expansionista. Jesus é apresentado como servo, sofredor, aquele que vem para servir, conquistar o seu povo, recrutar um grande exército para lutar contra o império das trevas. Apresentamos Lucas também, apresentando o evangelho para os gregos, um povo que buscava sabedoria através da filosofia, a educação, o conhecimento, através de um homem perfeito que possuiria a perfeição, a estética, a divindade dentro dele. E Lucas apresenta Jesus como sendo este homem que vai muito além daquela expectativa do qual os gregos acreditavam e esperavam. O homem perfeito que possibilitava também nós sermos perfeitos nele, no seu sacrifício, tá? Então isso aqui é muito importante. E agora vamos ver o último evangelho dos 4, tá? E esse foi um evangelho que não é considerado sinóptico, ele não entra nos sinópticos. Por quê, pessoal? Porque ele não é comum igual a outros, embora ele tenha uma visão, um discurso geral, ou seja, universal, vamos dizer assim. E não é universal do reino de Deus, não, viu? É universal, ou seja, o discurso é para todos, principalmente aqueles que não acreditavam em nada e também aquela classe também espiritualista, mas que estava dentro de um contexto totalmente equivocado e errado, tá? Então nós vamos ver isso. Então João, ele escreve para quem? Primeiro, João, ele era apóstolo legítimo, tá? Assim como Mateus. Ele era testemunha ocular de Jesus. Ele é considerado João o evangelista. Ele era aquele que reclinou no peito de Jesus na ceia. Ele era aquele que acompanhou, o único discípulo que acompanhou Jesus até o fim, acompanhou a crucificação, esteve aos pés da cruz com o mestre, até no seu último suspiro, quando ele entrega o seu espírito. Então João, ele estava com Jesus no Getsêmani. Então, assim, nos momentos mais importantes, João, ele estava incluso aí nos 3, dentre os 3 que Jesus mais tinha intimidade, que era Pedro, Tiago e João, tá? E dentre os 3, Jesus, que é Deus, é óbvio, Jesus, ele tinha essa intimidade com João, mais intimidade, vamos dizer assim, com João, tá? Então, dos 12, Jesus tinha 3, e dos 3, Jesus tinha um que tinha mais intimidade. E é assim que Deus tem cada um a sua intimidade, o seu relacionamento. Correto? Então João, ele vai escrever o seu evangelho, o último evangelho a ser escrito. Ele vai ser escrito provavelmente no ano 90 depois de Cristo, no final do 1º século. Por que eu preciso entender isso, professor? Porque você vai entender por que João, ele não começa escrevendo seu evangelho igual os evangelistas, igual, por exemplo, Marcos e Mateus começam escrevendo sobre uma perspectiva mostrando o nascimento virginal de Cristo. Lucas começa com seu prefácio, mostrando a necessidade de se escrever sobre a vida, sobre o ministério de Cristo. João não. João, ele não vai se preocupar com isso. João, ele não vai se preocupar com o nascimento espiritual de Cristo. João, ele vai se preocupar em reafirmar a origem divina de Cristo. Então ele começa lá no capítulo 1 dizendo assim, ó, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você fala assim, uau! Professor, que discurso fantástico, que coisa filosófica, que coisa profunda, que coisa espiritual. E justamente, João vai se diferenciar dos outros porque ele vai ser considerado o evangelho mais espiritual de todos. Então, diferente dos outros, João, ele se preocupa em trazer e apresentar Jesus principalmente para aqueles descrentes, eu vou te explicar por que o contexto, como o Deus, como estando antes da criação, como já subsistindo antes da criação. Mas fala assim, professor, por que ele se preocupa tanto em mostrar Jesus como Deus, reafirmando a sua divindade? Então, vamos lá. Vamos entender que João escreveu no ano 90, né? Finalzinho do 1º século. Finalzinho do 1º século existia uma heresia que estava em vigência. Inclusive, um homem chamado Marcião foi um grande propagador dessa heresia,
que surgiu no meio dos gregos, tá? Se adaptou à igreja cristã. Então a igreja cristã se dividiu ao meio. De um lado de cá, vamos dizer assim, do lado nós temos os cristãos gnósticos e do outro lado nós temos os cristãos ortodoxos, ou seja, aqueles cristãos verdadeiros que seguem a palavra, seguiam o ensinamento de Cristo Jesus. Então, ou seja, seguiam a ortodoxia, o ensino correto. Então, o que era o gnosticismo, professor? Foi uma heresia que surgiu no final do primeiro século. Tá? A palavra gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Lembra que eu falei para vocês que os gregos valorizavam muito o conhecimento? Agora, no seio da igreja, começou a surgir uns profetas, falsos profetas, dizendo que tinham recebido uma nova revelação de Cristo, uma nova revelação de Deus. Tá? E essa revelação dizia o seguinte, que Cristo, na verdade, ele não era necessariamente Deus. Ou seja, ele, necessariamente Cristo ele não veio morrer por ninguém, pelos pecados de ninguém. Preste atenção nisso, que o gnosticismo pregava. Cristo ele não era Deus em si, ele era somente uma emanação divina. E essa emanação veio, materializou no nosso mundo para trazer o quê? Uma gnose, um conhecimento. Então, o que libertaria nós, os seres humanos, não seria o sangue de Cristo, a morte de Cristo na cruz, mas o conhecimento que ele veio trazer, tá? Então, para os gnósticos, Cristo nunca morreu na cruz, isso é absurdo. Cristo, ele não poderia, de maneira nenhuma, ter sido humano, tá? Porque ele era uma emanação espiritual, portanto, ele não poderia ser humano, porque a matéria para o gnosticismo é má, e só o espírito que é bom, só as coisas espirituais que é bom. Então Jesus ele não poderia ser de forma nenhuma, e o gnosticismo, só lembrando vocês aqui, foi uma das heresias que mais se aproximou de vencer a igreja no século I, tá? Que isso, professor? É a igreja que quase destruiu, quase venceu a igreja. A igreja seria destruída, não, mas seria contaminada, seria uma tragédia total. E chegou perto, tá? Então o gnosticismo vai pôr em xeque a divindade de Cristo como homem. Se nós perdemos a divindade de Cristo como homem, como ser humano, como está lá em Filipenses 2, nós perdemos a nossa identidade de cristãos. Porque como que, se Cristo usufruiu de seus poderes para morrer por nós, então seu sacrifício não foi perfeito. Então, de maneira nenhuma, a igreja poderia perder a identidade de Cristo como ser humano. Cristo ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. Então não podemos perder nenhum nem outro, tá? Dentro da nossa doutrina cristã, isso é importante. E o gnosticismo colocava isso em xeque. João, então, vai começar a escrever o seu evangelho, primeiro, para apresentar e reafirmar, porque ele queria o quê? Ele estava lutando contra o gnosticismo. O evangelho de João também foi uma resposta contra o gnosticismo. Foi uma resposta claramente, tanto o evangelho de João, quanto as suas cartas vão ser uma resposta eficaz, vai ser praticamente um contra-ataque, tá? Ele vai refutar o gnosticismo, que colocava em xeque a divindade de Cristo. Ele vai falar assim, não, Cristo, ele foi o homem, sim, ele foi um homem que viveu entre nós, mas antes do princípio de todas as coisas, ele já estava com Deus. Então, ou seja, Cristo, ele tem a sua raiz humana, mas ele também tem a sua raiz divina. Então, Cristo, ele é Deus, ele é homem. Ele é um ser humano, mas ele também é divino. Então João ele vai começar a tratar Jesus como aquele que é 100% homem e 100% Deus, combatendo então o gnosticismo, que colocava em xeque tudo isso que eu estou falando para vocês. E muitas igrejas, Marcião foi um dos grandes propagadores, a igreja se dividiu ao meio, muitos não creram. Até em Constantino teve uma guerra que São Jerônimo brigou com São Lúcifer, que era o bispo Lúcifer, tá, de Caligari, que não tem nada a ver com Lúcifer da Bíblia. O diabo não é, o nome dele não é Lúcifer, tá? Colocaram o nome lá de propósito. A briga de São Jerônimo, não vamos entrar aqui não. Mas foi uma briga de dois bispos aí, por causa do gnosticismo. E aí o imperador Constantino ficou falando, uai, Cristo é divino ou não é divino? Você decide aí. Então isso foi muito sério, foi uma doutrina terrível, devastadora, e que o apóstolo João combateu, tá, no seu evangelho. Então o evangelho vai mostrar Cristo como sendo divino, como sendo aquele que morre pelos nossos pecados e aquele por quem nós temos, através do seu sacrifício, o direito legal
de sermos feitos filhos de Deus. Então o Evangelho de João, ele é muito, mas muito profundo mesmo, tá? E fora as narrativas que ele vai ter, que não vai ter nos outros evangelhos, principalmente essa questão da reafirmação tão profunda da espiritualidade e da divindade e da humanidade de Cristo ao mesmo tempo, tá bom? Mostrando que sem Cristo, sem o sacrifício vicário de Cristo, sem o seu testemunho, de forma nenhuma nós poderíamos sermos salvos, tá? E mostrando que se nós perdermos tanto a divindade como a humanidade de Cristo, nós também de forma nenhuma poderíamos continuar com a nossa fé sadia, a nossa fé cristã, uma doutrina ortodoxa correta. Nós perderíamos a ortodoxia, nós perderíamos a nossa identidade e de fato nós estaríamos perdidos, crendo em um Cristo gnóstico, que veio somente para trazer um conhecimento. Mas João, ele reafirma o poder da cruz. Cristo, ele foi a cruz. E é através do seu sangue, através da cruz, que nós nos tornamos filhos de Deus. E não simplesmente uma gnose, pelo um conhecimento adquirido, pelo um conhecimento espiritual, pela uma revelação. Não. Tudo é através de Cristo. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém, galera? Então aqui nós encerramos os evangelhos. Tá? Espero que tenha sido produtivo. 4 aulas seguidas aí. As mato o professor, mas vamos lá, arrocha. Vamos agora molhar o bico, beber uma aguinha. E no nosso próximo encontro presencial, nós estaremos aprofundando, debatendo. Vocês estarão tirando a dúvida de vocês. Vai ser muito produtivo. Eu tenho certeza que vai ser bênção, como sempre tem sido, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro presencial. Fui!